Em Mortal Kombat 1 de 2023, todos os finais de personagens apresentados em torres no modo arcade são canônicos. Nesse vídeo eu vou mostrar pra vocês 12 spoilers dados por esses finais que servirão como base para o próximo game da franquia. Onaga no final de Reiko. O final de Reiko mostra que ele e o General Shao escaparam da cadeia da Exoterra e estão montando um exército próprio para partir contra a família real. Porém, vemos que os homens que eles estão conseguindo ainda não estão aptos para o combate. Pelo menos, não no padrão que Reiko e Shao procuram. General Shao então revela que sua família lutou, venceu e aprisionou um grande ser no passado, o conhecido Dragão Rei Onaga. Nesse universo, descobrimos que Onaga é um monstro sedento por sangue e que está preso em uma montanha que está nas terras da família de Shao. E então, o general tem a ideia de usá-lo como arma, já que o exército que estão montando não está nas melhores condições. Reiko então se voluntaria para domar o monstro Onaga, pois dizem que o Dragão Rei é tão perigoso que nem mesmo Shao se atreveu a tentar domar o bicho. Para Reiko, seria uma honra morrer em nome de seu general. Bom, saber que o Onaga existe nessa nova realidade como um monstro selvagem é bem interessante por ser uma coisa muito diferente do que aconteceu na linha do tempo passada, né? Porém, eu vi que alguns fãs da primeira linha do tempo acabaram ficando decepcionados com a pequena participação, digamos assim, de Onaga aqui em MK1, né? Porque ele sempre foi o Rei Dragão, ele foi o cara que comandou a Exoterra por muito tempo, então a galera sentiu falta de ver ele extremamente poderoso. Aqui não, né? Que ele só foi capturado pela família do Shao. Bom, Onaga é uma ótima opção de vilão e que não é usado há muito tempo, né? Podendo agregar bastante em uma continuação, até para fugir um pouco desse tema multiverso que já tá meio ficando batido. Se Reiko realmente foi atrás dele, pode ser que o Dragão Rei consiga escapar e se torne um dos grandes antagonistas de Mortal Kombat 2. Sub-Zero e a tecnologia Lin-Kuei. O final de Sub-Zero mostra que ele está levando seu clã para o caminho da tecnologia ao invés da magia. Em seu final, vemos que ele e seu Asecla Sector estão trabalhando em trajes tecnológicos para os membros do clã, para torná-los ainda mais perigosos. Ó, a gente já falou aqui a respeito sobre um possível vazamento do modo história de DLC de MK1, né, uma expansão, assim como a gente teve em Aftermath lá em MK11. E segundo o vazamento, foi dito que a história que será explorada nesse modo expansão do modo história de MK1 vai ser relacionada com os Lin-Kuei, né? Então a gente vai ver Sector, vai ver Cyrax. Mas caso isso não aconteça, seria aí uma boa brecha para ser trabalhado em MK2. Trazer de volta todo o lore que envolve a iniciativa cibernética e explorá-la de maneira minuciosa é algo que todo fã da franquia adoraria acompanhar, né? Sector e Cyrax são personagens clássicos e que já aparecem em Mortal Kombat 1 como cameos. Porém, o que a fanbase realmente quer é jogar com os robozinhos no modo tradicional, né? Com esse universo totalmente novinho, em branco ainda, né, o Sector pode ser muito bem trabalhado e aparecer como um baita vilãozão que controla vários robôs, cara, seria bem interessante de ver. Outra ideia bacana que vem junto é a do personagem Triborg, que veio como DLC em MKX. Mostrar um ciborgue poderoso, que contém as memórias, os golpes e os poderes de todos os outros é algo que poderia ter muito desenvolvimento. E se os roteiristas quisessem e acertassem, poderiam escrever uma história para Mortal Kombat 2 apenas com isso, cara, mostrando aí os perigos da tecnologia nas mãos erradas. Scorpion cria o clã Shirai Ryu e Hanzo criança. Pois é, vemos nos finais de Scorpion e Smoke que ambos criaram um novo clã, os Shirai Ryu, né? Que tem como objetivo proteger o plano terreno de ameaças exteriores e auxiliar o deus do fogo Liu Kang. Além disso, vemos que eventualmente um jovem aparece ali e acaba sendo integrado ao clã. E essa criança se chama Hanzo Hasashi. Isso mesmo, tá? A pessoa que era o Scorpion oficial de outras linhas temporais. Esses dois finais são importantíssimos e provavelmente serão explorados na continuação. Seguindo esses finais, poderíamos ver pela primeira vez na continuação o clã Shirai Ryu agindo de verdade, e não apenas um membro só, né, como vimos antes com o Scorpion nas linhas temporais passadas.
O que acaba sendo mais interessante disso é que agora tem um leque de possibilidades gigantesco, praticamente infinito, sobre o que pode acontecer com o Hanzo Hasashi, né? A gente pode ver ele substituindo até mesmo o Scorpion, que é o Kuai Liang aqui em MK1. Um jovem Hanzo sendo treinado por Kuai Liang daria a oportunidade de vermos uma passagem de bastão, digamos assim, deixando os desenvolvedores livres até mesmo para matar o Scorpion caso seja necessário, pois assim teremos alguém para substituí-lo em uma eventual ocasião. Ó, eu confesso pra vocês que eu acho muito estranho a gente ver ainda o Hanzo criança, todo o background que mudaram dele, eu realmente achei bem estranho e talvez não tenha gostado muito, sabe? Mas o que importa é que tem muita coisa para ser trabalhado ainda e talvez em um próximo jogo as coisas podem surpreender positivamente. Raiden treinando com o Scorpion. No final de Raiden, vemos que o jovem garoto pergunta a Liu Kang o porquê de torná-lo um simples humano nessa linha temporal, pois ele havia visto suas versões alternativas em que era um deus do trovão. E Liu Kang explica que por várias linhas temporais, Raiden deixava-se levar para um caminho sombrio devido aos seus poderes, e ele não gostaria de ver isso se repetir agora. Raiden então vai até o clã Shirai Ryu, onde decide domar, digamos assim, o seu fogo interior com a ajuda de Scorpion, que tem justamente o fogo como poder principal. A gente já viu em outras linhas temporais o Raiden cedendo ao lado sombrio, né? Então é legal a gente ter visto aí como um deus, cara, um maluco que era deus, que se tornou um Elder God, ele conseguiu ainda ser corrompido pelo poder do mal e se tornar completamente sombrio, matando seus inimigos sem pestanejar, tá ligado? Essa abordagem de um jovem Raiden humano é algo que me chama muita atenção pela originalidade, né? Pois é um caminho que jamais pensaríamos que a NetherRealm Studios seguiria. Uma continuação poderia explorar melhor esse jovem e honrado Raiden, sabendo que outras versões de si mesmo acabaram cedendo ao lado sombrio, e sua luta para tentar se manter puro, até mesmo nos momentos difíceis, seria bem interessante de ver. Havik e Rain destruíram Seido. Em ambos os finais, de Havik e Rain, vemos que eles se uniram após a batalha final de MK1 e partiram para Seido, o Reino da Ordem, onde lançaram um ataque poderoso contra a capital, dessa forma a destruindo. Raiden se arrepende de seus atos e se entrega à Imperatriz Mileena para pagar pelos seus erros. Já Havik se delicia com o caos absoluto de seu reino. Cara, esse aqui é um conflito que o Mortal Kombat ele pode explorar muito bem, né? Trazendo personagens da era 3D que ainda não foram explorados de fato. O Havik é um desses exemplos, né? Que eu achei no modo história ele bem deixado de escanteio. Porém, temos o Hotaru, temos o Darius, que também apareceu, mas não foi muito bem explorado. Cara, tem muita coisa bacana que dá pra acontecer ainda, viu? Eu gostaria muito de ver isso no próximo jogo. Pelo que eu pude perceber, o público de MK já tá cansado dessa farofa de multiverso, que por muitas vezes é um artifício de roteiristas preguiçosos, que acham no multiverso aí uma explicação pra tudo. Um conflito tradicional entre os reinos, puxando o Hotaru e o Reino da Ordem, pô, seria algo bacana demais pra uma nova história, podendo desenvolver melhor esses personagens e trazer um conflito bacana e que não envolva megalomanias absurdas de multiverso. Havik, Hotaru, Darius e até personagens novos seriam muito bacanas de ver sendo explorado aí nesse novo reino, né? Pô, eu quero muito isso, de verdade. Tem muita coisa nova que dá pra fazer, né? Novo visual, nova história, novos poderes até, por que não? Reptile descobre que não é o único mutante. O final de Size Off mostra que ele agora é um emissário real da Zaterra, ganhando esse título da própria Imperatriz Mileena ao ajudar na contenção da rebelião de Shao. De volta ao seu povo, ele é recebido com festa e ovação, deixando de sentir a vergonha de ser o único a ser um mutante metamorfo. Porém, ele acaba descobrindo que essa história de que ele era o único não passava de uma balela, pois ao acessar arquivos, ele descobre que outros aterranos já nasceram com o mesmo dom, porém eles eram assassinados pelo governo logo após seu nascimento. E Size Off resolve então investigar mais a respeito. O final do Reptile é algo mais contido ali no mundinho dele, né? Ele não respinga muito aí nas outras histórias de Mortal Kombat. Porém, é muito interessante, cara, porque nos faz a entender que pode ter outros mutantes da raça dele espalhados por aí, o que nos leva a crer que o Chameleon pode aparecer a qualquer momento, cara. Chameleon era um Zaterrano com os poderes de copiar os golpes e magias de outros ninjas da franquia, o que pode ser melhor trabalhado pelo estúdio nesse reboot.
seria uma adição interessante e que poderia funcionar até mesmo como um personagem de apoio ou antagonismo a Syzoth. Mostrar dois seres da mesma raça, com opiniões diferentes a respeito do Império da Exoterra ou algo desse tipo, seria uma história bacana aí de ser aprofundada. Jovem Shujinko sendo treinado por Kung Lao. O protagonista de Mortal Kombat Deception, o Shujinko, aparece no final de Kung Lao, onde vemos que ele ainda jovem aparece no templo Shaolin para treinar, e Kung Lao resolve treiná-lo, pois via no garoto muito de si mesmo, que eram habilidades, rapidez e, em especial, o orgulho. Isso, porém, acabou levando o pobre Shujinko a um caminho sombrio, onde ele deixou-se levar pelo seu orgulho e, com sua habilidade de copiar os poderes de outros lutadores, acabou tornando-se uma ameaça ao plano terreno, e só conseguiu ser parado por Liu Kang, o deus do fogo, que acabou se obrigando a apagar a memória do garoto. Shujinko merece ser explorado com respeito em uma continuação de Mortal Kombat, pois apesar de ser o protagonista de Deception, ele nunca foi devidamente explorado. Trazer Shujinko como um garoto orgulhoso e poderoso pode parecer muito com o Kung Lao, porém, o monge do chapéu jamais pensou em cruzar o lado do bem, e isso é algo que Shujinko poderia fazer. E cara, começar a história mostrando o Shujinko lá bonzinho do lado do bem e depois cedendo ao lado do mal é uma coisa que dá pra ser muito bem trabalhada. Assim como, por exemplo, aconteceu em Star Wars, né? Que a gente viu o Anakin, ele começa do bem e ele vai cedendo aos poucos para o lado sombrio. E isso poderia acontecer com o Shujinko aqui em Mortal Kombat 2, seria bacana de ver. Pô, seria bacana demais ver o Shujinko começar ao lado dos mocinhos e encerrar o jogo como um dos, ou até o grande vilão de uma sequência, né? Jax no final de Kenshi. Vemos no final de Kenshi que ele continuou com sua busca por vingança e retribuição para com a Yakuza, né, a máfia japonesa. Durante sua missão para dizimar essa máfia, Kenshi conheceu um agente americano chamado Jax Briggs, que salvou a sua vida e ganhou sua confiança. E assim juntos, eles continuaram nessa limpeza pelas ruas do Japão. Ambos seguiriam caminhos diferentes após essa missão, mas Shang Tsung apareceu e queria a espada Senton de Kenshi. E assim Jax começou a acreditar nas histórias contadas nos filmes de Johnny Cage. Jax fundou então a Agência de Inteligência da Exoterra para monitorar possíveis ameaças e convenceu Kenshi a entrar no grupo. E isso é muito importante, cara, porque no passado, né, nas outras linhas temporais, a gente viu que o Jax e a Sonya, eles faziam parte da Special Forces e que só mais pra frente, em MKX, se não me engano, eles criaram essa agência aí especial, né? Só que isso foi adiantado, porque a gente vê em MKX que o Kenshi acaba fazendo parte da agência. Aqui, ele acaba criando a agência, então tem muita coisa que pode ser explorada nisso. Isso poderia significar uma mudança no quesito da parte militar da história, com novos integrantes e novos rumos a serem tomados. Kenshi e Jax na agência lembram muito aí os personagens do filme MIB Homens de Preto, né? Com ambos de terno, trabalhando em um braço secreto do governo que lida com ameaças não humanas. Bom, é uma ideia interessante e que pode muito bem ser aproveitada na continuação. Kitana, a general da Exoterra. A princesa Kitana terminou a história de uma maneira bem diferente do que estávamos acostumados em outras linhas temporais. Ela assumiu os exércitos da Exoterra a pedido pessoal da Imperatriz Mileena. Mesmo assim, ela recebeu uma certa desconfiança das tropas. Isso mudou quando ela liderou um combate contra o exército de Shao, que agora estava tentando depor a família real. Kitana assumiu como general do exército exoterrano, e é algo que pode ser explorado de um modo muito mais vasto, né? Afinal, sabemos o potencial dessa personagem e tudo o que ela representa. Também acaba sendo uma mudança muito bacana, né? A gente vê a Mileena agora, ela sendo imperatriz, e pelo que deu a entender em MK1, ela continua boazinha, cara. Isso é muito bacana, ela continua lutando pra ser uma boa pessoa. Já que Kitana agora é uma general do exército, extremamente poderosa, que tem muito respeito aí pela galera, né? O público admira bastante ela, então é legal, é bacana e realmente eu estou pronto pra ver elas brilhando aí em MK2. Mileena ajuda os Tarkatânios e revela sua praga. Pois é, a Imperatriz Mileena começou o seu governo indo atrás de outros afligidos pela praga Tarkat e que eram liderados pelo ex-comerciante Baraka. Ela viu o estado em que os pobres seres eram obrigados a conviver, com falta de condições básicas e tudo mais. Ela sabia que o descaso com os Tarkats era um dos poucos erros que a sua mãe cometeu quando ainda era imperatriz.
Como um novo modo de mostrar empatia, ela revela que também é afligida pela praga, prometendo que em seu império o governo irá acolher e tratar melhor os doentes ali. A revelação de Mileena causou um alvoroço no reino, porém, ela se manteve no topo e ainda mais forte, com o apoio da maioria da população. Ver a Mileena como imperatriz é muito bacana, cara, porque a gente viu lá na segunda linha temporal, né, em MKX, que ela chegou a assumir por um tempo ser a imperatriz da Exoterra, porém, ela sofreu um golpe pelo Kotal Kahn, que foi quem pegou aí o trono dela. E agora a gente pode ver isso de uma melhor forma, ser mais bem explorado, como que funciona ela no poder mesmo, sendo do bem agora, né? Além disso, como dito antes, iniciar um novo capítulo dessa história tão rica, abrindo com Mileena como imperatriz, forte e poderosa, sem precisar esconder o seu segredo e sua fúria, é algo que se mostra interessante e imprevisível, né? Pois sabemos que a Mileena perde o controle de suas ações quando está afligida pela praga. Veremos o que acontecerá a seguir. Shang Tsung e a Fonte de Almas. Descobrimos, através do final de Shang Tsung, que ele conseguiu escapar da prisão da Exoterra, fugindo da Guarda Real, liderada por Li Mei. Vemos também que ele se aventurou pela Exoterra de navio, e o mesmo acabou naufragando, fazendo com que o feiticeiro parasse em uma ilha misteriosa e que possui um poço, uma espécie de fonte de almas. Esse final pode nos mostrar aí uma coisa muito bacana e é muito importante também para as histórias de Mortal Kombat, que é a Ilha de Shang Tsung, que a gente já viu diversas vezes no passado. Essa ilha ficou muito conhecida por sediar o Mortal Kombat, né? A Ilha de Shang Tsung também indicaria um feiticeiro muito mais poderoso do que quando o vimos pela última vez, visto que esse nosso Shang Tsung, né, é um feiticeiro que ainda está aprendendo sobre magia. E essa fonte poderia deixá-lo ainda mais perigoso, o que seria um grande problema para os heróis. Entretanto, galera, como o Shang Tsung já foi o principal vilão em MK11, a gente viu lá no Aftermath, e agora em MK1, então provavelmente eu acho que vão dar uma descansada nele, deixa ele de canto um pouco, vamos trabalhar outras coisas, né? Eu até prefiro assim. Ashura e a luta contra o submundo. Assim como vimos no modo história de Mortal Kombat 1 de 2023, Ashura seguiu estudando e treinando com Liu Kang e os monges Shaolin, achando assim o equilíbrio para sua alma tão perturbada. Porém, ela não conseguia ter paz ao saber que a sua irmã Sareena ainda estava sob o comando de Quan Chi no submundo. Ela partiu até lá e, após muita luta, conseguiu libertar a sua irmã do controle do feiticeiro. E assim, unidas, seguiram até o plano terreno, onde lutam contra seres malignos. A continuação poderia explorar muito bem aí essas duas demônias da luz, né? Porque, cara, é uma história bacana, né? São dois seres que saíram do submundo, que estão lutando pra se redimir, pra se tornar uma pessoa melhor. Eu quero ver isso. E foi a primeira vez em MK1 que elas foram trabalhadas como irmãs. E, pô, a gente tem uma porrada de irmã em Mortal Kombat, né? Agora tem Sub-Zero e Scorpio, tem Mileena e Kitana, enfim, tem mó galera. E eu quero ver elas serem mais trabalhadas, né? Pra gente sair um pouco desse núcleo também, que já foi muito bem explorado. Vamos dar chance para novos personagens. Novas, né? Elas já apareceram outras vezes, mas assim, dar novas chances para personagens que foram deixadas de lado. Mostrar uma guerra pessoal das irmãs contra Quan Chi e os demônios do submundo, pô, seria algo bacana demais de ser explorado, podendo tocar de relance até mesmo em Shinnok, né, que foi esquecido aí em Mortal Kombat 1. Ashura é uma personagem com potencial tremendo, e isso era notável ainda lá em 2006, quando ela apareceu em Deception. Infelizmente, ela ficou muito tempo na geladeira, mas conseguiu retornar, e esperamos saber mais dela e ver mais sobre essa história toda louca nas continuações dos próximos jogos. Liu Kang e Geras. Em ambos os finais de Liu Kang e do Geras, vemos que Liu quer voltar a ser um deus protetor, para poder acompanhar os seus guerreiros e os reinos em tranquilidade. Mas para isso, ele precisa arrumar um substituto à altura, para que possa deixar a ampulheta em boas mãos. Liu Kang percebe que a única solução possível é Geras, um ser de puro equilíbrio e que já teve a oportunidade de tomar o poder da ampulheta para si e tornar-se um titã imbatível, mas não o fez por honra e por acreditar nas intenções de Liu Kang. No final de Geras, vemos que ele aceita esse fardo e assume como o titã temporal e guardião da ampulheta, monitorando as ameaças do multiverso e tentando manter as coisas em ordem. Além disso, Geras como guardião e titã do tempo faz muito sentido, pois ele foi apresentado com essa lore e sempre esteve em busca do equilíbrio e da proteção da realidade.
Mas é isso, gente. Tem muito potencial para novas histórias de Mortal Kombat, né? Tem o Naga, Shujinko, o Reino da Ordem, o Submundo, Shinnok, a Iniciativa Cibernética, enfim. O que os fãs esperam é que a próxima grande história de Mortal Kombat seja algo mais tradicional, envolvendo torneios, guerras de reinos, invasões e outras coisas. Sem nada muito relacionado a multiverso, né? Pois esse é um assunto que já estamos vendo desde 2019, então a gente tá meio ficando cansado, tá ficando meio batido e repetitivo. Na verdade, desde 2011, né, no Mortal Kombat 9, a gente viu a mudança aí de realidade, então realmente já faz tempo que isso está sendo explorado. Vamos ver o que vai vir para os próximos jogos, né? Mas é isso, muito obrigado pelo enorme carinho de vocês, um forte abraço e até mais.